Aviso: o bate-papo a seguir pode conter termos complexos ou de difícil compreensão relacionados à previdência complementar. Em caso de dúvida, consulte o glossário especialmente preparado para você na descrição do vídeo. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Universo Postalhos. Hoje estamos aqui com dois convidados especiais, o diretor de gestão previdencial do Postalhos, Leandro Medeiros, e o gerente de gestão previdencial do Postalhos, Raul Rocha, para falar de um assunto que já está aí bombando nas redes. A gente já começou a divulgar e as várias entidades participantes estão muito interessados nisso, então eu acho que esse é um episódio muito especial, que é o novo plano do Postalhos, o plano CD, e o processo de migração de quem é do plano de benefício definido, nosso PBD, para esse novo plano. Então, o assunto vai render aqui, né? Mas antes da gente entrar, de fato, no plano, no novo plano e no processo de migração, eu queria que vocês se apresentassem. Leandro, por favor. Perfeito. Patrícia, muito prazer. É um prazer estar aqui com todos vocês. Minha primeira aparição pública, assim, pelo Postalhos, né? Assim por se dizer. Eu sou o Leandro Medeiros, eu já atuo com Previdência Complementar já há cerca de 20 anos. Já fui da casa, já fui do Postalhos, trabalhei aqui até 2020. E hoje estou aqui como diretor de gestão previdencial. Vim aqui para assumir esse desafio, um desafio importante. É um compromisso que nós temos com os nossos participantes e assistidos e com a patrocinadora, né? Com todo o nosso público. E tem uma passagem também por algumas outras entidades de previdência. E estamos aqui para esclarecer essas dúvidas em relação ao plano CD. Sabemos que os participantes já estão tendo muitas dúvidas, já estão ocorrendo algumas lives, né, por sindicatos, por federações e associações. Então, é por isso que é importante o Postalhos passar essas informações para todos os participantes e assistidos, esclarecer tudo o que a gente tem para poder oferecer para os participantes e assistidos. E é um prazer estar aqui para a gente fazer esse bate-papo, né, descontraído, né, para fazer essa conversa para exatamente trazer a melhor informação e mais transparente possível para o nosso público de participantes e assistidos. Vamos fazer descontraído, porém com muita informação. Raul, por favor. Patrícia, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui também. Eu sou atuário de formação, tenho mais de 23 anos de experiência em Previdência Complementar, passei por outras entidades de Previdência Complementar também, antes de chegar ao Postalhos. Entrei no Postalhos como atuário, me tornei assessor da diretoria, fiquei alguns anos como assessor de diretor e assumi esse desafio da gerência de gestão previdencial, que é uma gerência que trata da parte atuarial, de licenciamento, de plano de benefício, de arrecadação, cadastro e institutos previdenciários, como portabilidade e resgate. Um dia a gente vai fazer um episódio só para a gente explicar o que é um atuário faz. É o meu sonho dourado. É um prazer, eu venho aqui conversar com você sobre isso. A gente marca outro, porque já é a segunda vez que você está aqui, né? Leandro, você falou que você já esteve no Postalhos, né? Sim. Então, assim, na sua passagem no Postalhos, você acompanhou o início desse processo de criação desse plano CD. Então, eu queria começar do começo, assim. O que é um plano CD e por que a gente está criando esse plano CD? Eu só quero, assim, se o Raul quiser complementar alguma coisa, enfim, fica à vontade, mas passo para você. Até é importante porque o Raul, o especialista em atuária aqui é o Raul, né? O atuário nosso do Postalhos, que tem muita competência, né? É o Raul. Eu sou o diretor, a minha carreira toda eu fui advogado, né? E eu fui advogado do Postalhos também. Cheguei até a cadeira de gerente jurídico e saí em 2020. E nessa época que eu estive lá no Postalhos, de 2017 a 2020, né? Eu fui nomeado gerente jurídico na intervenção. Quando o Estado passou pelo Postalhos, né? Quando o Estado assumiu a gestão do Postalhos, né? A Previc, né? A Previc nomeou interventor e todos os atos passaram a ser praticados em nome da Previc, em nome do Estado, lá na administração do Postalhos, né? Lá naquela época havia toda essa questão do déficit do plano BD, né? As questões dos insucessos de investimentos, né? Que a gente está em busca de recuperação. E lá naquela época a Previc começou uma negociação conosco para fazer um termo de ajustamento de conduta, que é um TAC, né? E esse TAC, uma das obrigações dele era que o Postalhos fizesse estudos para tentar fazer um equilíbrio atuarial do plano BD, e esse estudo, inclusive, poderia levar à criação de um plano CD, né? O nosso plano BD é o plano de benefício definido, né? E
o plano CD é um plano de contribuição definida, né? Então, assim, fazendo uma explicação simples aqui entre os planos, o plano BD é aquele que você tem garantido o benefício que você vai receber lá na fase de aposentadoria. E o plano CD, você tem garantida a contribuição que você vai fazer e aquele saldo acumulado que você fez no plano CD é o que vai fazer frente à sua aposentadoria. E aí você faz os ajustes necessários, se você quiser um prazo indeterminado, se você quiser um prazo menor para você receber o seu benefício no plano CD, você faz os ajustes, né? O plano CD, ele é um plano mais flexível, por assim dizer, né? Você contribui e lá na frente, com aquele saldo que você acumulou, você tem condições de assumir um benefício, né, um benefício maior ou menor, de acordo com o tempo que você se programa. É um saldo financeiro. O plano BD ele é um pouco mais rígido. Ele é um plano já estruturado na época mais antiga no Brasil. Muitas entidades adotaram o plano BD. Esse plano BD do Postales é um plano antigo, inclusive. E ele é um pouco mais rígido nessa parte de concessão do benefício, né? E aí acaba com isso. Você acaba tendo que fazer vários estudos atuariais e trazendo consequências para equacionamento de déficit ou superávit, né? Hoje é bom que se diga, tem plano BD Brasil afora que tem déficit, e assim como o plano BD do Postales tem, e tem alguns planos, não muitos, tá? Poucos, que tem superávit. Então, é só uma questão de modalidade de plano. Não existe, é até bom se dizer, né, Raul, nas nossas conversas técnicas, tá? A gente é importante a gente trazer essa informação para os nossos participantes e assistidos, que a gente está vindo aqui trazer informações técnicas, tá? A gente não vai tomar partido nem para um lado nem para o outro, tá? Para um plano ou para o outro. Claro. A gente vai ter o plano BD, vai ter o plano CD e a gente tem o Postal Prev, que é uma outra modalidade de plano, que é o plano CV, né? E até por isso que eu digo, né, que eu disse aqui agora que existe o plano BD, porque às vezes as pessoas um pouco criticam a modalidade de plano BD, né, no mercado afora, porque muitos deram déficit, não só no Postales, alguns outros em outras entidades também. Mas existe plano que deu superávit, também planos BDs que deram superávit. Então, por isso que a gente não vai tomar partido aqui por um tipo de plano ou outro, até porque são metodologias que foram criadas no mercado de previdência, de uma maneira geral, e que são bem aceitas, né? São bem aceitas, que foram bem praticadas por diversas entidades, diversos fundos de pensão. Então, em grosso modo é isso, tá? O plano BD é aquele que você tem garantido o benefício, e o plano CD é aquele que você acumula uma reserva com uma contribuição definida e que aquilo depois vai fazer frente à sua concessão do benefício dentro de uma modalidade mais flexível, né? Tá, então o plano CD ele foi criado dentro de um processo de intervenção do Estado, né? A Previc, que é a superintendência que dita normas e fiscaliza os fundos de pensão, nesse documento, que é o termo de ajustamento de conduta, que é um documento para ajustar o que está acontecendo no Instituto, no nosso caso, esse déficit do plano BD, e daí cria-se um novo plano, que é esse plano CD que você explicou, para que a gente organize o que, durante a intervenção, entendeu-se que precisava ser ajustado. Exatamente, Patrícia. Exatamente. Aí só fazer um complemento, tá, Patrícia? Assim, e aí é bom que você diga que o estudo para o TAC, e esse estudo todo, ele iniciou de fato na intervenção. Mas o TAC, efetivamente, ele foi assinado, já não estava mais em intervenção Postales. Ele foi assinado, se eu não me engano, ali em fevereiro de 2020, a intervenção acabou ali por novembro, dezembro de 2019. Tá. Então o TAC ele foi assinado, mas claro, não tinha como a diretoria que assumiu em 2 meses, 1 mês, contando férias, né? Porque dezembro e janeiro são períodos de férias, ter celebrado um TAC com a Previc. Então, isso foi costurado de fato. É um processo. Na época lá da intervenção, né? E era isso que a Previc esperava do Postales, lá naquela época, que o interventor fizesse esses estudos para fazer uma possível implementação de um plano CD. Tá. Né? Então, Raul, o plano BD, que a gente chama plano BD, o famoso plano BD, que é o plano de benefício definido, hoje ele é um plano saudado. Eu queria que você explicasse para a gente o que é um plano saudado, quem que está nesse plano, né? E quando finalmente o plano CD estiver pronto, estiver criado, estiver lançado, quem que pode passar para o plano CD? E daí você, antes disso, você explica o que é migração também. Tá certo. Muitas coisas para você explicar. É tranquilo, sem problema. Patrícia, eu vou começar com o conceito de saudamento. Saudamento do plano BD, ele ocorreu, ele se deu em março de 2008. Tá? E o que é um saudamento? É quando você estanca
o recebimento das contribuições normais do plano e nesse momento você calcula um benefício proporcional que a gente costuma chamar de benefício proporcional diferido ou benefício proporcional saudado, para aquelas pessoas que ainda não atingiram todos os requisitos de elegibilidade ao benefício pleno naquele momento. Então, é quem ainda não pode receber o dinheiro que está lá. Exatamente, exatamente. E aí, é claro, esse benefício é calculado e ele é atualizado pelo nosso indexador inflacionário, né? Todo mês ele sofre uma correção e quando você for se aposentar, preenchi os meus requisitos de elegibilidade, vou pedir o meu benefício. Então, o meu benefício saudado não é aquele que foi calculado lá atrás, é aquele calculado lá atrás atualizado pela inflação. Tá. Perfeito? O plano BD foi fechado para novas adesões em fevereiro de 2005, quando foi ofertado o novo plano na época do Postales, que é o plano Postalprev, que é um plano estruturado na modalidade de contribuição variável. Nesse plano, os participantes passam a escolher o seu percentual contributivo e fazem o acúmulo do que a gente chama de saldo de conta, né? Aí tem a contribuição do participante, tem a contribuição paritária do patrocinador, o participante pode fazer outras contribuições, tem contribuições destinadas à cobertura de benefícios de risco e o benefício de aposentadoria, ele vai ser conhecido quando ele for requisitado. E aí faz-se aquele cálculo, né? Do que o participante acumulou ao longo dos anos de saldo de conta, das suas contribuições, da contribuição patronal, da rentabilidade que foi oferida ao longo dos anos. E isso se transforma num benefício. Pode ser vitalício e pode ser também um percentual de saldo de conta. O que é uma migração? Migração é quando você transfere, você abre um procedimento, ela geralmente costuma ser facultativa, né? Facultativo está na lei, né? Acho que é até importante esse ponto, porque o saldamento, ele foi compulsório. Só que o saldamento... Ou seja, ele foi obrigatório. O saldamento foi compulsório. Aí, muito se discutia se estava sendo desrespeitada a facultatividade. Isso lá atrás, em 2008, como o Raul explicou. Só que o saldamento, especificamente, ele foi obrigatório e muitas entidades, não só Postales, fez saldamentos compulsórios. Porque você está fechando aquele plano. Sim. Você não quer mais receber... Sim, várias entidades nessa época fecharam planos obrigatoriamente. Exato, né? E isso você não está desrespeitando a facultatividade. Porque você depois passou a ofertar um novo plano, tá? E os participantes que quiseram aderir àquele novo plano, aderiram. Quem quisesse ficar só com o benefício saudado, ficava. Né, Raul? Então, muito se discutia. Na época que eu estava no Postales, nessa época de 2008, a gente recebeu várias ações judiciais e a quase totalidade toda, na verdade, todas elas a gente conseguiu vencer na justiça, inclusive nas instâncias superiores, porque não estava sendo desrespeitada a facultatividade. Era um oferecimento de um novo plano. Quem quisesse ir para o novo plano, que é o Postalprev, ia. E quem quisesse ficar só no BD saudado, que ficasse, né? E assim foi. Alguns sindicatos, até na época, associações judicializaram, mas acabaram que a gente, no Postales, conseguiu comprovar que estava sendo respeitado. E esse é o caso agora também. É o caso agora. A gente está criando esse plano CD, não é obrigatório migrar. Excelente ponto, Patrícia. Assim, essa questão da migração, como bem explicado pelo Raul e saldamento, ela é facultativa, né? Quem quiser ficar no plano BD, fica no plano BD. Quem quiser migrar para o plano CD, migra para o plano CD. É facultativa. É uma coisa muito pessoal. Os participantes e assistidos, cada um tem uma realidade de vida. Pode ter gente que tem uma condição financeira melhor, pode ter gente que tem uma condição financeira um pouco mais complicada, pode ter gente que tem uma questão de saúde que possa sopesar para que ele decida ou não pela migração. Mas uma coisa é certa, a facultatividade vai ser respeitada. Ninguém vai ser obrigado a migrar para lugar algum, né? E até por isso que no início aqui a gente disse que a gente não vai tomar partido nem para um plano nem para o outro. Claro. Porque cada um vai ter a sua realidade, cada participante assistido vai ter a sua situação de vida que ele vai escolher. Dentre as modalidades, né, que a gente vai oferecer, qual vai ser melhor para o caso dele. E para ele tomar essa decisão, a gente vai dar informação para ele, vai ter simulação. Como que a gente vai subsidiar o participante ou o assistido, porque depois vocês podem me falar se no plano BD tem gente que já aposentou e tem gente que ainda está trabalhando, então também são realidades diferentes, mas lá na frente a gente pode falar sobre isso. Eu vou perguntar para vocês sobre isso, mas assim, como que o Postales vai ajudar
quem está hoje no Saudado a tomar a decisão se vai ou não para o plano CD? O Postales vai disponibilizar um simulador, e nesse simulador a gente traz a informação do benefício que ele tem direito tanto no plano BD, no plano de origem, quanto a simulação do que a gente chama de reserva matemática individual, que é o que ele vai transferir do plano BD para o plano CD, caso ele queira, claro, por se tratar de uma migração facultativa. Esse simulador vai permitir o participante fazer a sua simulação de benefício, tanto se ele estiver na condição de aposentado ou pensionista, ou se ele estiver na condição de ativo. Se ele estiver na condição de ativo, o simulador, inclusive, vai prever a atualização, a projeção dessa reserva, né, que vai ser transferida para a data da aposentadoria. Ele pode postergar essa data e fazer várias simulações e verificar qual é o benefício que ele teria mais interesse, fazer várias simulações nesse sentido. Então, tem simulação por prazo determinado, simulação por percentual do saldo de conta e também a simulação de benefício de renda por prazo indeterminado, que é aquele que simula uma expectativa de vida do participante, né? Tá. A reserva matemática individual é o dinheiro que ele juntou ao longo da vida ali naquele plano. O que é? Então me corrija, por favor. Reserva matemática, as pessoas confundem. Elas confundem com o que ela contribuiu, é muito comum. Elas confundem reserva matemática com o que ela contribuiu para o plano, com o que o patrocinador contribuiu para o plano, tá? No plano BD, hoje, o participante que quer resgatar, ele só resgata as suas contribuições, as contribuições que ele efetuou como participante, atualizada pela inflação. O indexador que a gente usa é o INPC. Ele não leva parte patronal e ele não leva nenhum adicional de rentabilidade, né? O conceito de reserva matemática sequer considera a contribuição que ele efetuou. É claro que quando a gente calcula essa reserva matemática, a gente tem que comparar com o que ele contribuiu para verificar se ela não é inferior, porque ele não pode levar menos do que o que ele contribuiu. Tá. Mas a reserva matemática, ela é o fluxo dos benefícios que eu estou prevendo pagar para esse participante no futuro. Ok, tá bom. Tá? Isso trazido a valor presente pela taxa de juros do plano, então, e é um cálculo que é atuarialmente calculado, ou seja, além da taxa de juros que traz esse fluxo a valor presente, a gente associa também a probabilidade de sobrevivência das pessoas, então... A expectativa de vida. Exato. O cálculo financeiro costuma ser mais caro do que um cálculo atuarial, porque o cálculo financeiro não tem associado a expectativa de vida, é como se fosse um prazo certo, né? E o cálculo atuarial, ele é esse fluxo, a reserva matemática individual vai fazer o cálculo individual para cada um dos participantes, trazendo o que ele teria de direito a benefício até o fim da sua vida no plano BD. E o que é que a gente chama, muito comum a gente falar, reserva matemática individual líquida. A gente fala líquida porque se o participante tiver alguma inadimplência, a gente vai descontar. Se ele tiver no empréstimo, por exemplo. Inadimplência contributiva previdenciária. Contribuição, tá? E a parte também que lhe cabe do déficit que está sendo equacionado hoje, né? Hoje nós temos uma parcela de contribuição extraordinária que é realizada pelo patrocinador, que tem um contrato de dívida, né? Uma parcela atuarial e uma parcela financeira. Aquilo que cabia ao participante, ele foi segregado em duas partes. O participante pagou tanto com redução de benefícios a conceder, quanto está pagando agora com uma contribuição vitalícia, que é uma contribuição atuarialmente calculada. Tá? E é essa contribuição que vai ser descontada da sua... Isso vai entrar nessa conta. Vai entrar nessa conta, exatamente. Tá. E aí ele leva a reserva matemática individual, já descontada desses valores, né, desses débitos, a gente chama ela de reserva RMI, ou RMI líquida, e isso passa a compor no plano CD o que a gente chama de saldo de conta. Ou seja, aquela passa a ser a reserva que vai todo mês ser objeto de investimento e vai passar a ser rentabilizada. E aí fica um conceito um pouco mais tranquilo para o participante, porque é difícil de entender o que é o conceito de uma reserva matemática, muito difícil. E atuarialmente calculada.
E num plano CD, a reserva matemática, ela não é atuarialmente calculada, ela é um sistema de cotas, né, como um condomínio, um fundo de investimento, alguma coisa nesse sentido, em que ele consegue olhar quanto tem, olha para a rentabilidade, rendeu isso, aumentou tanto o meu saldo. E isso ele vai acompanhando até a data dele pedir a aposentadoria ou até o momento em que esse recurso venha a se exaurir. Tá. Tudo isso que vocês estão me falando aqui não é novo, porque tem essa discussão desde 2020, depois o TAC, né, foi implementado em 2022, talvez, por aí, né, que começou o equacionamento, essas coisas assim. O equacionamento do plano BD, decorrente do TAC, ele foi realizado em novembro de 2023. As contribuições passaram a ser recolhidas a partir de fevereiro de 2024. Tá? Nesse momento, o plano BD passa a ter um equilíbrio mediante redução de benefícios a conceder e aumento a dívida dos Correios e o redimensionamento também da parcela que cabe aos participantes. Tá, não, o que eu quero dizer é o seguinte, essa discussão a gente não começou a falar do plano CD agora. Você veio num processo. A gente atrasou um pouquinho a gravação porque você estava numa reunião com uma entidade. Então, assim, eu queria saber, a gente vem dialogando com as entidades também sobre o plano CD? Sim, exatamente. A gente tem conversado com as entidades, nós temos, inclusive, tido esse debate nos nossos órgãos colegiados, né? Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo e comitês que nós temos lá e na própria diretoria. Mas até é interessante porque uma coisa que é simples, tá? Mas a gente precisa esclarecer até as dúvidas mais simples, né? Exato. A migração só vai ocorrer no plano BD, tá? Bom que se diga. Tá? Parece bobo, mas é bom que se diga. O participante não vai ter a possibilidade de migrar do plano Postal Prévio, que é o nosso plano CV, para o plano CD, tá? Então, e aí, assim, vai ser a nossa terceira modalidade de plano. Né? A gente já tem a modalidade BD, já temos a modalidade CV, que é o Postal Prévio, temos participantes em ambos os planos e agora a gente vai ter a terceira modalidade, que é esse plano CD. Que essa discussão começou na intervenção, né? E agora o TAC com a Previc, que foi celebrado, ele prevê inclusive um cronograma. E aí outra questão também que é importante se dizer é que, mas e aí, Leandro, quando é que vamos começar? Era isso que eu ia perguntar para você. É isso. Então, esse é o ponto, entendeu? Acho que eu estava sentindo, Patrícia. Então, aí, quando é que a gente vai começar, Leandro? Assim, a gente depende de tudo do nosso órgão fiscalizador. Né? Tudo que a gente faz aqui, a gente submete dentro de uma esteira de governança, tanto interna, porque a gente faz os estudos internos, lá com a equipe do Raul e todas as equipes do Postares que fazem todas as análises, pega todo esse arcabouço de documento e submete para análise do nosso órgão fiscalizador. Isso está lá, está em análise pela Previc. E assim que eles nos devolverem, né, essa resposta a gente espera que deva acontecer aí nos próximos dias, né, assim, nas próximas semanas, provavelmente. Se não tiver nenhuma exigência, porque a Previc muitas vezes faz alguma exigência, altera aqui, ajusta aquilo, né? Então, se não tiver nenhuma exigência, a gente vai ter 90 dias para operacionalizar tudo isso aqui que a gente já começou a falar, que são os simuladores, né? Para que o participante e assistido consiga ver a realidade dele hoje no plano BD e a realidade dele migrando para um plano CD, né? Aí tem toda essa particularidade que o Raul bem disse aqui, que é a forma de pagamento de benefício lá no plano CD, que é o benefício por prazo indeterminado, benefício por prazo 5 anos, 10 anos, ele vai conseguir fazer ali esse cálculo, né? E o plano CD, é até importante dizer que essa discussão ela está acontecendo agora aqui no Postares, isso está no âmbito do TAC aí que começou lá atrás, mas a modalidade CD é uma modalidade extremamente reconhecida no mercado. Acho que eu desconheço. A maioria dos fundos tem, né? Isso, a maioria dos fundos hoje tem modalidade CD em prática, né? Então, assim, eu inclusive tenho plano CD, pessoalmente, tá? Eu tenho plano CD das outras entidades que eu já trabalhei, eu tenho plano CD.
Então, eu não tenho plano BD. Eu até gostaria, mas não tenho plano BD, né? Eu até gostaria de ter um plano BD. Tenho alguns CDs, né? Porque aí, assim, a gente pulveriza, né? Brincando com o Raul fala, bom, Leandro, que você tá pulverizado, você tem plano CV, você é jovem, por isso que você não tem plano BD. Se eu tivesse, gostaria de, além de ter plano CV, ter também plano BD, né? E assim, a gente reconhece essas modalidades de plano, que são modalidades que estão aí no nosso segmento, que são importantes. E aí, como a gente tem o plano CD, que ele é praticado no mercado de uma maneira geral, Postales também vai ter. Nesses 90 dias, a gente vai ter toda essa operacionalização dos simuladores, que os participantes vão poder ter acesso e fazer todos os cálculos para que ele tome a melhor decisão, tá? Esses simuladores, a gente já fez alguns testes dos simuladores, tá? Eles estão ficando muito, muito legais, assim, o participante vai conseguir ter a visão ali clara de como vai ficar o plano CD. E existe também uma situação que é importante, que são duas do plano CD, que possivelmente os participantes vão ter algumas dúvidas. Uma tem o saque único. Há a previsão de que essa reserva de migração que o Raul explicou aqui agora, a gente vai ter a possibilidade de que ele faça o saque único de até 10% da reserva de migração dele, né? Então, assim, ele vai poder levar até 10% daquele valor. Então, assim, fazendo uma conta matemática aqui, uma conta de padeiro, se ele tiver ali 500 mil de RMI, ele vai poder levar até 10% disso, até 50 mil reais de saque único, né? Isso para o assistido, né? Aposentados e pensionistas. Isso. Aí, quando isso afeta o participante ativo? Quando ele for também pedir o seu benefício de aposentadoria lá na frente, ele também pode pedir esse saque único. Tá? Porque esse saque único, ele só bem explicado, é um bom ponto, porque o saque único só é permitido para aquele que já tem o desvínculo, né? O assistido para quem já não está mais... quem não é mais empregado dos Correios. Exatamente. É para quem é assistido. Para quem é assistido, né? Quem está aposentado. Exato. Para quem é o aposentado e o pensionista que vão poder fazer o saque único. Isso. O ativo, ele não vai poder fazer nenhum tipo de saque e ele vai ter acesso, claro, ao seu recurso quando ele perder o vínculo empregatício. Aí ele, nesse momento, ele vai ter a oportunidade de escolher se ele vai pedir um benefício, se nesse benefício ele vai querer esse saque único, pagamento único de até 10% da sua reserva e escolher dos 3 tipos de renda que o plano vai ofertar, ou se ele não quiser renda e nenhum benefício concedido no plano, ele pode resgatar, ele pode portar. Tá? Uma coisa que eu acho que pode ser importante que o participante saiba que essas regras não são criadas pelo Postales, né? O sistema tem regras, tem normas e tem legislações, né? Sobre percentual de saque, porque a reserva que a gente... Eu sou do plano CV, do Postales, então também tenho lá a minha reserva. É uma forma também do Estado, de quem fiscaliza a gente, enfim, de proteger esse dinheiro que é a nossa aposentadoria, né? Então, precisa ter essas regras. Por que eu não posso sacar mais? Porque esse dinheiro é da sua aposentadoria, né? Então, assim, também não são regras, não são imposições do Postales, né? Existem algumas regras que são do sistema de previdência complementar e outras que são características de plano. E aí depende do que o patrocinador está pretendendo. Quando se faz um plano de previdência, isso é uma extensão da sua política de recursos humanos. Então, eu gostaria de fomentar a permanência dentro do plano. Eu quero incentivar que as pessoas entrem maciçamente. Então, vou flexibilizar alguns benefícios, acesso a resgates com valores maiores, alguma coisa nesse sentido. Tá, mas de qualquer maneira você tem ali... Não, por exemplo... tem regras que protegem esse dinheiro. Sim, também, com né? certeza. Essa questão da regra, a gente até falou aqui do vínculo ou do desvínculo, né? Por isso é bom até ter esses conceitos, porque esse acesso ao resgate ou ao saque único só tem acesso a quem já se desvinculou da patrocinadora, né? Então, se o participante está ativo, ele não tem acesso ao resgate, ele vai ter a partir do momento que ele tiver desvinculado da patrocinadora, né? Isso é regra, isso aí é lei. Tá. É lei, tá? O resgate só é feito para aquele que já perdeu o vínculo com a patrocinadora. Tá, eu levantei esse ponto que pode ser assim, bom, já que eu vou migrar, por que eu não posso tirar esse dinheiro? Pode ser que isso surja, né? E tem uma outra questão, a gente tem acompanhado as discussões nas redes sociais das entidades que representam os nossos participantes, a maioria, nós empregados do Postales também somos, mas a maioria são empregados dos Correios, né? Que a gente chama de patrocinador.
que é o empregador, e a gente fica observando que as dúvidas que as pessoas estão tendo sobre isso. Então, é assim, e se eu não quiser migrar, o que acontece na minha vida? Isso é uma questão que a gente tem visto em alguns comentários, assim. E se eu não quiser fazer essa migração? É até importante, Patrícia, que dentro das nossas discussões, a gente entende. Vamos lá. Se 100% das pessoas que estão hoje no plano BD migrarem para o plano CD, o Postales vai passar a ter um plano CD e um plano CV, que é o Postal Prev. Tá. Mas essa realidade, como a gente já bem explicou aqui, é quase impossível de acontecer. Tá? Porque cada um tem a sua situação de vida, né? Então a gente entende, e dentro da nossa massa, nós somos uma das maiores entidades do Brasil em termos de participantes. Dentro da nossa massa de participantes existem diversas peculiaridades, diversas situações de vida. Então a gente entende que parte poderá migrar, se quiser, e parte poderá ficar no plano BD hoje, né? Uhum. Então, quem não quiser migrar vai ficar no plano BD hoje, como ele está. Pode ter novos equacionamentos de déficit? Pode. Quem vai para o plano CD, ele não estará sujeito a equacionamento de déficit, porque esta modalidade de plano é saldo de conta. Então, ele não vai ter déficit lá do outro lado. Já no plano BD, isso pode acontecer, o plano de custeio anual, isso pode ter alguns aumentos de alíquotas e assim por diante. É importante dizer também que essa questão do cálculo da reserva matemática, né, individual das pessoas que migrarem, esse cálculo ele é todo feito atuarialmente, né? A gente precisa pegar os ativos, né, os ativos de investimentos que o Postales tem, fazer essa segregação para ir para o próximo plano. Parte fica, parte vai. E correspondente à reserva matemática dos seus participantes, daqueles que vão, né? Então, assim, os valores permanecerão no plano BD daqueles que quiserem ficar, os valores que eu digo, aqueles que vão suportar o pagamento do benefício, né? Então, os valores permanecerão no plano BD para aqueles participantes que querem ficar. E parte do valor será encaminhado para o plano CD, para aqueles que optarem por migrar. Que eles optarem. Então, vai ter essa segregação dos ativos, né, dos valores que hoje estão lá no Postales sendo administrado, para um plano e para o outro, dentre aqueles, né, que fiquem confortáveis para migrar ou que fiquem confortáveis para ficar no plano BD. Né? Então, a gente tem uma realidade que a gente vai administrar certamente 3 planos de benefícios. A gente vai ter 3 planos de benefícios para administrar. E o Raul... O Raul que lute. O Raul e nós, né, na DGP, na Diretoria de Gestão Previdencial, que lutemos, em especial o Raul, para fazer os cálculos todos. Tá tudo bem, lá. gente. Tá tudo certo. Eu aceito a minha realidade. Então, eu recebo. A gente vai ter esse simulador que vai ficar no Postales Online, porque são informações individuais. A pessoa vai entrar com o seu login, a sua senha no Postales Online. Isso. Ele vai olhar lá aquele simulador. Caso ele tenha dúvidas, a gente tem os nossos, né, especialistas na área de relacionamento, tem os polos de atendimento, que também vão estar preparados, treinados para ajudar com informações para que o participante tenha autonomia de tomar a decisão em relação a isso. Exatamente, exatamente, Patrícia. A gente vai ter aí, a gente tem a nossa central de atendimento, né? Nós temos um corpo funcional dedicado a isso e muito competente, né, e técnicos especializados em fazer todo esse esclarecimento que for necessário. Isso na central de relacionamento. Nós temos também lá a equipe do Raul também, que tem toda a expertise aí para poder prestar os esclarecimentos necessários, e eu também estarei, e possivelmente todos nós, até a Patrícia possivelmente também estará envolvida nisso. A comunicação estará... Estamos contando com você, Patrícia, com a comunicação. Podem contar conosco. Que parte desse projeto é esclarecer o participante de forma acessível, né? O que é cada ponta desse processo, né? O que acontece se eu ficar, o que acontece se eu migrar, que outras questões eu preciso olhar, como tributação, como empréstimo, se eu tiver empréstimo no plano BD, o que é que vai acontecer se eu migrar para o plano CD, enfim, tudo isso tem que estar bem comunicado. Eu tenho a impressão de que vocês virão mais vezes aqui para o Universo Postales. Sim, provavelmente, e possivelmente a gente vá também em algumas superintendências dos Correios para poder fazer esclarecimentos massivos, né, para o nosso público de participantes ativos. Certamente a gente vai ter que dar uma rodada, possivelmente no Brasil, ou fazer novos podcasts para poder tratar disso. Essa questão do simulador é importante, o Raul até tocou no ponto do empréstimo. O simulador também vai fazer essa avaliação, tá? Porque a gente já falou aqui de um conceito que é o saque único.
Para aquele que puder fazer o saque único, certamente ele vai precisar mexer em alguma coisa da margem de empréstimo dele. Mas tudo isso vai ficar disponível no simulador para que ele faça essa avaliação, né? Por quê? Vamos lá. Se o participante optar por fazer um saque único de 10%, o assistido optar por fazer um saque único de 10%, ele recebe um benefício hoje no plano BD. Quando ele migra para o plano CD, esse benefício vai ser com menos 10%. E aí tem que ver qual vai ser o cálculo do benefício dele, inclusive considerando as 3 opções que o Raul mencionou aqui, né? E como é que vai ficar o benefício dele para pagar aquele saldo de empréstimo que ele tinha, porque vai migrar, tá? O saldo de empréstimo, a dívida de empréstimo que hoje se tem no plano BD, ele migra para o plano CD. Tá. Ele migra. E os descontos continuarão normalmente, tá, gente? Tudo isso vai ser assinado, tudo isso vai ser dentro lá do nosso ambiente, do Postales Online, no simulador, e tudo isso vai ser assinado depois que tiver, de fato, em operação aí a migração para o plano CD, e o participante vai ter todo esse esclarecimento e vai poder dar sequência aí na migração dele e também analisando essa possibilidade dele levar o empréstimo para o novo plano, né? Ele vai poder levar o empréstimo para o novo plano. Se ele quiser quitar também, não tem problema não, ele pode quitar, né? Melhor ainda. A gente recebe. Quita o empréstimo antes para depois ir, não tem problema. As realidades permanecem as mesmas. Se quiser quitar o empréstimo aqui no BD ou quiser quitar o empréstimo lá no CD, tudo tá valendo, né? Ou se ele quiser pagar parcelado, quem quiser ficar pagando parcelado o empréstimo no plano BD e não migrar, vai continuar pagando o empréstimo. A mesma coisa daquele participante que quiser pagar o empréstimo parcelado no plano CD, também vai pagar, de acordo com essa simulação que vai ser feita aí. Entendeu? Raul, o plano BD, o nosso plano BD, né, é um plano maduro, né? Ele paga mais benefício do que... Quer dizer, não tem entrada nenhuma, então Então, tem mais gente que está em benefício e é pensionista do que tem gente que ainda está trabalhando. Tá, vou fazer só uma pequena correção. A gente continua recebendo alguns recursos. Depois que eu fiz a pergunta, eu vi que estava errada. Nós temos uma contribuição normal de aposentado, tá? Então... Quando o participante se aposenta, ele faz uma contribuição de 8,7% do valor do seu benefício para o plano a título de contribuição normal previdenciária. Tá? E nós também recebemos as contribuições extraordinárias, que são essas de equacionamento de déficit, né? Claro. Que tem a parcela atuarial tanto do participante quanto da patrocinadora, também a parcela financeira que é paga pelo patrocinador. Tá? Então, o plano recebe recursos. Com o equacionamento, isso voltou a ter um pouco mais de equilíbrio, né? O plano realmente desembolsava mais do que recebia de contribuição e voltou a ter um pouco mais de equilíbrio nesse sentido, tá? Então, recentemente, estava conversando com a área de investimentos e a gente não está precisando fazer desinvestimento para poder pagar o fluxo de benefícios do BD. Tá? Porque isso tudo foi redimensionado, lógico, né? Tá bom? E aí é o seguinte, tem mais aposentado e pensionista no plano? Agora tem, sim. Agora nós temos mais aposentados do que nós temos mais aposentados do que pensionistas e juntos aposentados e pensionistas é maior do que a quantidade de ativos no plano BD. Mas ainda há pessoas que estão trabalhando, não se aposentaram, não saíram dos Correios, que estão no plano BD. Sim, a gente chama esses participantes de participantes saudados, mas eles ainda não estão recebendo benefício. Tá. Então, esse número, Patrícia, se eu não me engano, se for tirar o pensionista, né, Raul? Eu acho que a quantidade de participantes ativos frente à quantidade de aposentados, acho que de ativos está maior. Sim. Se soma aposentados e pensionistas aí que ele supera a quantidade de ativos. Entendi. Tá? E essa quantidade de trabalhadores que ainda estão na ativa é a que não pode sacar nada. Se ele decidir migrar, dado todas as condições que vocês já explicaram, de cálculos que devem ser feitos e tal, migra para o plano CD e depois que ele aposentar é que ele vai decidir o que ele vai fazer com o dinheiro dele. Quando ele perder o vínculo empregatício, ele vai decidir se ele vai aposentar, se ele vai permanecer no plano e inclusive ele vai sacar uma parte, se ele vai... em geral, nós não temos essa possibilidade de saque parcelado ainda nesse plano. Tá. Então, ele não pode sacar uma parte. Ele
Se ele for resgatar, ele tem que resgatar tudo. Entendi. Tá? Se ele for portar, a portabilidade também é total. E se ele optar, não fizer nenhuma opção, ele se enquadra em benefício proporcional BPD, o que a gente chama de benefício proporcional diferido, e fica lá com o recurso dele rendendo até ele vir fazer algum tipo de opção. Tá. Não, mas eu tô falando, no caso dele querer migrar. Na migração, se ele ainda estiver com vínculo empregatício, ele só não pode sacar. É a única questão. Tá, então né? tá, Não tem saque, tá. mas a oferta da migração é para todos os participantes ativos, aposentados e pensionistas. E em ativos, nós incluímos também aqueles que a gente denomina de autopatrocinado. Tá? Tá. Que era isso que eu queria saber, assim. Essa pessoa, porque vocês já explicaram, mas só para deixar mais claro, assim, quem está na ativa, se decidir estar no plano BD, se decidir migrar, ele não vai poder sacar aqueles 10%. Exato. É isso. Vocês vão fazer todos os cálculos que vai estar lá no simulador, quanto que vai para esse novo plano. Perfeito. Tá bom, beleza. Isso, perfeito, Patrícia. Um ponto que é importante e que tem sido falado, e não é só nessa migração do Postares agora, do plano CD, em outras migrações também são realidades que são debatidas, que é a renúncia aos direitos. O que é que acontece? Vamos lá, eu tenho um plano BD hoje, vamos imaginar que eu sou um participante. Eu tenho um plano BD hoje e eu quero migrar para o plano CD. Tudo bem. Se eu vou migrar para o plano CD, eu tenho que renunciar ao direito que eu tenho ao plano antigo. Tá. Porque eu não vou poder ficar com a perna lá, outra aqui. Ah, entendi. Concorda? Ou migra ou não migra? Ou migra ou não migra. Dito isso, é bom de se dizer, tá? A migração para um novo plano, isso inclusive é jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, tá? A migração para um novo plano importa automaticamente em renúncia aos direitos do plano anterior. Isso é nada mais do que justo, né? Porque imagina, eu, Leandro, bonitinho, estou aqui no plano BD, quero migrar para o plano CD, mas eu quero ficar com os meus direitos no plano BD. O Raul vai permanecer no plano BD. E aí eu vou lá tentar pegar alguma coisa de algum direito que eu tenho no plano BD, eu vou prejudicar quem? O Raul, que lá ficou. Só que eu vou ter dois direitos, eu vou ter o direito no plano BD que eu saí, né? E o que eu tenho, que eu migrei para o plano CD. Não, se você migrou, você renuncia aos direitos daquele plano antigo. Parece óbvio? Parece, mas isso gera bastante discussão, bastante dúvida. Por quê? Temos ações judiciais. Postares tem algumas ações judiciais no tocante ao plano BD. Discussões diversas que os participantes têm no plano BD. Com isso, se o participante e o assistido, se ele quer migrar para o plano CD, ele vai ter que assinar um termo de renúncia. Tá? Isso vai ficar também dentro do Postares Online para que ele assine o termo de renúncia, renunciando aos direitos daquele plano de origem, plano BD, e às ações judiciais, eventualmente por ele ingressadas contra aquele plano BD. Tá. Por que isso? Porque, como eu disse, por isso que eu fiz questão de explicar o conceito. Ele não vai poder ficar com a perna lá e outra aqui. Ele não vai poder migrar para o plano BD e continuar com o direito que ele poderia ter com a ação judicial que ele já tem ingressado no plano BD. Então ele vai zerar o jogo. Ele zera o jogo. Ele vai para o próximo plano. E por que isso é importante? Isso é importante para que o próximo plano, o plano CD, ele nasça sem contingência. Porque uma ação judicial hoje, dentro de um plano de benefícios, você tem que fazer um registro lá que é a contingência judicial, né, Raul? Raul sabe explicar isso melhor que eu, tá? Mas como eu já trabalho há um tempo nisso aí, então eu consigo entender bastante. Existe uma contingência judicial para fazer frente ao pagamento daquela ação judicial, tá? Que precisa ser registrado. Isso são regras contábeis, tá? Faz parte das melhores regras contábeis, precisa ser feito. Essa contingência, ela não vai poder migrar do plano BD para o plano CD, não vai. Porque o plano BD ele tem que nascer limpo, ele tem que nascer sem contingência, tá? E aí, nascendo limpo, ele vai ter que renunciar a essa ação que eventualmente ele tenha contra o plano BD. E aí ele vai precisar assinar esse termo de renúncia e renunciar a isso. Dito isso, existe uma outra coisa que também gera uma discussão, gera um debate. Sabemos que isso já está sendo ventilado também aí pelos nossos assistidos e algumas entidades representativas.
Não podemos confundir a renúncia à ação judicial dele, participante contra o plano, com renúncia a direitos de recuperação de valores que o Postares possa ter com outras recuperações que o Postares tem. Vamos imaginar. O participante ele tem uma ação judicial contra o plano BD, ele vai renunciar a esta ação judicial. Mas o Postares tem ação judicial contra o Benipson Mellon. Isso, eu não estou falando nenhuma novidade, claro, isso está em todos os canais. É público e notório. Né? Temos ações judiciais buscando a recuperação de valores contra o Mellon e contra outras instituições financeiras também. Essas ações seguem? Essas ações permanecem, o Postares continua na busca desses valores incessantemente. Discutimos isso na diretoria, em todas as instâncias técnicas do Postares. Conselho deliberativo e tudo. Todo dia, absolutamente todos os dias, a gente discute essas recuperações. Tá? Então, isso continuará. O Postares continuará brigando por isso e disputando e utilizando seus melhores esforços para recuperar esses valores. Tá? Essas ações continuam e, eventualmente, os valores recuperados nessas ações judiciais serão distribuídos igualmente para aqueles que migrarem para o plano BD, para o plano CD, e para aqueles que ficarem no plano BD também, tá? Então, por vezes as pessoas estão dizendo, olha, essa renúncia que eles estão dizendo que você vai ter que renunciar às ações judiciais, vai estar renunciando ao direito que você vai ter de receber uma eventual recuperação de valor que a gente tiver do Benipson Mellon ou de alguma outra instituição financeira. Não podemos confundir as coisas. A renúncia é específica para aquela ação individual ou eventualmente coletiva que ele tem, tá? Porque tem também algumas ações coletivas no Postares. Mas essa renúncia não impacta a recuperação de valores contra o Benipson Mellon ou contra qualquer outra... Que é do plano, Tá. Exato. Qualquer outra instituição financeira que a gente esteja buscando essa reparação dos prejuízos lá, tá? Então, quando a gente recuperar esses valores vão ser impactados para os voltarão planos. para as contas dos participantes. Para as contas dos participantes. Aí eu estou até me prolongando aqui, porque uma coisa vai puxando a outra, tá? Até peço perdão aí, Raul e Patrícia, mas é porque, assim, a gente estuda isso já há muito tempo, né, Raul? Então, a gente acaba que a gente tem um pouco de coisa na cabeça. Não estou lendo nada, mas... Aí vai lembrando. Aí existe uma outra questão. Aquele que ficar no plano BD, o plano BD, por ser uma modalidade mutualista, por ser uma realidade que você tem que fazer reserva de contingência, né, Raul? De 25%, esse tudo tá nas regras, tá? Isso tudo é normativo. Por vezes, quando você faz uma recuperação de valores, isso aí vai ter que compor essa reserva, né, de 25%. Então, no plano BD, quem fica no plano BD, por vezes, não vai conseguir sentir muito bem essa recuperação de valores. Tá? Porque o plano BD é essa reserva matemática, que os valores ficam lá paradinhos, fazendo os cálculos lá atuariais que o Raul acabou de dizer. Por sua vez, aquele que migrou para o plano CD, lembra que a gente está dizendo aqui que o plano CD é um saldo de conta? É um saldo lá, se ele migrou R$500 mil, vai ser R$500 mil. No mês seguinte, com atualização, 500.001. Se entrar valores do plano de uma recuperação de valores contra o Mellon ou qualquer outra instituição financeira, ele vai sentir imediatamente quando for distribuída a cota dele lá no saldo de conta. Tá? Coisa que no plano BD, por vezes, o participante não vai sentir. Claro que vai sentir, tá? Ele vai sentir, mas não é tão imediatamente. Tão imediato, perceptível a olho nu, né? Não é tão imediato. No plano CD é imediato. Na hora que recuperar o valor, ele já vai sentir que a cota dele vai subir lá no plano CD. O Raul pode explicar isso até com mais tecnicidade. O que é que acontece no plano BD quando você tem uma recuperação, né? Você recupera, isso impacta no resultado e no final do ano, quando você for fazer a avaliação atuarial, a menos que seja um valor muito relevante, com muito impacto, você pode também fazer uma avaliação de propósito específico, né? Então, isso o participante só vai sentir quando a gente recalcular e observar e verificar se essa recuperação impactou as taxas de contribuição extraordinária, se vai reduzir, alguma coisa nesse sentido. Tá? E isso só acontece... Aí tem outro detalhe. As taxas dos novos planos de custeio costumam ser cobradas a partir de abril. Então, não é tão imediatamente no final do ano. No final do ano, a gente vai fechar as contas, apurar, fazer avaliação atuarial, aprovar plano de custeio para começar a praticar novos percentuais contributivos em abril do ano subsequente ao do fechamento. Já no plano CD, quando você tem uma recuperação dessa, isso impacta na sua cota, por exemplo, aquele participante que pediu para receber o seu saldo em 20 anos. Isso impactou o saldo. Eu calculei lá a quantidade X de cotas a ser paga por mês
no mês seguinte ele já tem ali um impacto que dá para ser sentido, né? Tá, entendi. Não, tem muita coisa para a gente falar aqui depois. As gerências da diretoria de gestão previdencial precisam vir muito aqui no Universo Postais. Com prazer. A gente pode ficar aqui noite adentro, que a gente está gravando no fim da tarde, falando dessa mudança que vai ter no Postais com o novo plano. Mas eu acho que vai começar a ficar muito técnico e muito longo. Sim. A gente vai estar sempre, enfim, nos nossos canais de comunicação, com essas informações. O pessoal do atendimento, dos polos também estão começando a ser preparados para isso. Voltaremos aqui para isso. Podemos fazer lives também sobre isso. Eu acho que a gente deu uma introdução boa ao tema aqui. A gente pode pensar já em outros detalhamentos quando a gente já tiver o simulador, para explicar como que funciona o simulador, a gente volta aqui para isso. Mas então eu queria, se vocês têm recado para os participantes, os dois fazerem aí um encerramento para a gente já pensar em novos temas aqui para o Universo Postais sobre o novo plano mais para frente. Com certeza, Patrícia. Assim, para os nossos participantes e assistidos, eu acho que o que fica a mensagem é o que a gente trouxe aqui. É facultativo. Vai migrar aquele participante que de fato quiser migrar, tá? Para o plano CD. Não é obrigatório, tá? Nós temos essa realidade e ela vai continuar. E isso é legal, tá? A gente não pode fazer diferente. A facultatividade é um princípio constitucional e legal da Previdência Complementar. Então a gente não pode fazer diferente, né? E nós estamos aqui para tirar qualquer dúvida. E quando a gente soltar no ar, assim que a gente receber da Previc, a gente vai ter esses 90 dias para poder operacionalizar o plano, para já colocar em prática esse tempo da migração, né? O tempo da migração que vai ser de 120 dias. Tá? Ou seja, voltando da Previc, a gente vai ter 90 dias, depois 120 do tempo da migração. Mas tudo isso, a gente, sem dúvida nenhuma, até com a devolutiva desse podcast aqui, porque isso vai ficar nos nossos canais, né? Certamente vão vir dúvidas dos nossos participantes assistidos. E por favor, mandem as dúvidas, por favor, nos encaminhem tudo que vocês tiverem de dúvidas, tudo que vocês tiverem de incerteza, ou que vocês queiram maior esclarecimento que a gente não tenha abordado aqui, que a gente volta aqui e explica novamente. A gente traz nossa equipe, traz o Raul, traz outros técnicos, inclusive, para poder fazer essa explicação. Inclusive, na época, quando a gente estiver, de fato, com o simulador já em operação, para a gente já trazer aqui para os participantes assistidos algo mais palatável, mais palpável, né? Para eles conseguirem enxergar direitinho o que eles vão ter de direito ali para migrar. E uma mensagem é: contem conosco. O que tiverem de dúvida, entrem em contato com nossos canais, mandem as dúvidas e a gente está lá no Postais dia após dia pensando em melhorar a condição dos nossos assistidos e participantes, tá? Obrigada, Leandro. Maravilha, não sobrou nada para mim. A gente já falou tudo. Não, a gente permanece à disposição e nós sabemos que os participantes têm bastante dúvidas. Nós vamos fazer o possível e o impossível, claro, né? Para dirimir essas dúvidas dentro de um prazo razoável e que os participantes se sintam confortáveis para fazer as suas respectivas escolhas. Muito obrigada, Leandro. Muito obrigada, Raul. Ótimo bater papo aqui com vocês. Foi descontraído, mas também foi cheio de informação. Se você tiver dúvidas sobre esse assunto, manda pra gente no podcast @postalhos.com.br e até o próximo episódio.